E aí, tudo bem? Eu sou o Fábio Polotto, trabalho como psicólogo clínico e esse aqui é o meu podcast. Aqui a gente fala de psicologia integrativa, de mente, de corpo e tudo que vai além disso. Eu espero que esse episódio seja útil. No episódio de hoje, eu prometo que não seja apenas um desabafo e que eu possa trazer reflexões a partir da derrota da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026. Onde perdemos da Noruega. E eu gravo esse episódio aqui depois dessa derrota. Por isso que eu sei que vai ser um episódio super datado, mas eu espero que não seja apenas um desabafo, como eu disse. Na verdade, eu quero trazer algumas reflexões a partir dessa derrota e o que a gente pode pensar sobre a nossa vida, olhando para a seleção brasileira de futebol. Então, eu quero trazer aqui 3 perspectivas de aprendizagem com a seleção e gostaria de que você ficasse até o final. E se você não gosta de futebol, tá tudo bem, mas eu sou apaixonado por esse esporte. Eu realmente para mim assim, né, eu tenho alguns hobbies, né? E não são muitos, mas assistir futebol realmente é um deles. Eu sou o tipo de cara que gosta de assistir futebol. Eu sou apaixonado, né, por entender a dinâmica do futebol. Como você sabe, eu curso educação física, né? O CrossFit é o meu esporte de prática, mas o futebol está sempre ali em algo, um ponto de interesse, então também tem isso. Como você sabe, eu narro os campeonatos de CrossFit e quem sabe um dia eu tivesse a oportunidade de comentar ou narrar uma partida de futebol. Tamanho interesse que eu tenho pelo esporte bretão, né? O meu TCC da psicologia, é uma curiosidade, foi fazer uma análise de como funciona as torcidas, né? De futebol, uma análise psicológica das torcidas, né? O comportamento da psicologia de massa, olhando para as torcidas, não especificamente as organizadas, mas a torcida comum, a torcida geral, que talvez você seja parte disso, né? A Copa do Mundo, ela acende esse amor, essa paixão, né? Eu vi, quando eu tinha 9 anos de idade, eu tenho a memória da Copa de 94, eu tenho muita memória da construção até a final, especificamente o dia da final, eu lembro exatamente onde eu estava. Eu estava em Garapava com meu avô, com a minha avó, era férias e era um domingo esse jogo. Eu lembro exatamente o que aconteceu. Eu lembro de todo mundo parar para ver esse jogo, todo mundo parar para ver a seleção brasileira e a gente ser tetracampeão mundial. E aquilo foi uma grande festa. Eu era criança, claro que eu estava ali formando ali a minha paixão. Eu já gostava de futebol porque eu havia visto o São Paulo Futebol Clube, que é o time que eu torço, né, em 92, 93, serem campeão, e eu já tinha esse envolvimento porque a galera da rua gostava de assistir. Então, eu estava ali dando meus primeiros passos como amante do futebol. E em 98 eu lembro da grande decepção que eu tive com a seleção brasileira. Em 2002, aí sim, já com meus 17, 18 anos, foi assim a Copa da minha vida. Eu lembro de ver todos os jogos, né, de madrugada. Nossa, fiquei obcecado e o quanto que eu me dediquei para aquela Copa, né? E foi muito incrível ter sido campeão. Eu lembro exatamente do que aconteceu na final. Então eu sou esse cara apaixonado pelo esporte, né? E sinceramente, quando a gente olha, a gente tá agora são, né, 30 anos sem vencer uma Copa do Mundo. É o maior período, quer dizer, vai ser, né? Porque nós vamos disputar só em 2030, vão dar 28 anos desde a última vitória, né? E a gente vem de 6 eliminações consecutivas, né? 2006, 2010, o vexame de 2014, 2018, 2022, 2026, a gente vem colecionando derrotas e derrotas e derrotas. E agora, né, a gente acabou de perder para a Noruega. E eu gostaria de falar um pouco, né, do aprendizado mesmo, né, com essa derrota, olhar para isso. Primeiro, eu gostaria de falar algo aqui que eu tenho um grande descontentamento assim de ver a jornada da seleção brasileira
a maneira que ela está, porque é interessante, né? Todos os lugares que eu fui no mundo, eu lembro do Egito, quando eu falava sou brasileiro, todo mundo associa a gente com o futebol. O futebol é uma marca nossa, nós somos os pentacampeões. Ninguém tem tanto título quanto a gente ainda é o único pentacampeão e talvez vá durar ainda mais algumas Copas até que alguém repita isso. Então, a gente de fato é uma grande potência, ou foi, né? Muito do meu desenvolvimento, até como brasileiro mesmo, passava por esse lance do futebol. O futebol era o lugar onde a gente provava para os europeus, para todas as nações, que a gente é capaz de vencer. E com o tempo, a nossa seleção ela foi se tornando realmente um time comum, um time ruim. A nossa camisa da seleção brasileira, que por muito tempo ela defendia o orgulho, né? Ela se tornou... foi apropriada por um partido político, né? Então, se você tivesse uma camiseta da seleção, você votava naquele candidato. Então, a CBF, que é a confederação que regula o nosso esporte, ela foi passando por escândalos de corrupção atrás de corrupção. Então, assim, nosso esporte foi decaindo, a gente se tornou realmente uma potência, a gente foi decaindo com o tempo. E eu tenho consciência do aspecto social, quanto que isso é terrível. E esse é o primeiro ponto que eu quero trazer. E eu quero relacionar e te dizer que sucesso depende de uma base forte. Essa é a primeira coisa que é importante você ter em mente. E aqui eu começo falando da seleção brasileira e aplico às nossas vidas com certeza. Veja bem, isso tudo que eu falei, a CBF, uma bagunça, escândalos de corrupção, troca de presidente, dinheiro, máfia, assim, a base, aquilo que deveria ser a base, a estrutura que fornece uma qualidade para os nossos jogadores, que fornece estruturas de apoio, de formação para as nossas crianças, ela se tornou algo decadente. A nossa estrutura de base aqui no Brasil, né, nossa categoria de base, ela é jogada para as traças. Os garotos hoje saem crianças para a Europa. Nós temos aí a regulamentação da Lei Pelé, que é falha. A gente vê muitas crianças que mal jogam aqui no Brasil, já vão direto para a Europa, tem a sua formação lá, e aí já tem todo um processo de aculturação, se desenvolvem lá. Nossa base é distinta, cada base trabalha de um jeito. O Brasil é esse país tão criativo, tão cheio de potencial, então a gente lança grandes atletas o tempo todo, mas não porque a gente tem uma base de formação coesa, não, é porque aqui realmente tem muita gente talentosa. Mas veja bem, são talentos que aparecem, mas eles não têm uma linha a seguir, eles não têm uma estrutura da qual eles podem se apoiar e dizer, tá, aqui eu consigo caminhar e minha formação vai ser assim, eu vou chegar em tal lugar. É uma zona. Muitos desses jovens, essas crianças, eles querem ser jogador de futebol para sair da linha extrema de pobreza. Então a base também não é só futebolística, é de educação, é social. Então, para ter sucesso, é importante que a gente tenha essa base. E aí você pergunta, mas por que a gente teve sucesso lá atrás? Porque as coisas lá atrás eram diferentes. Porque não era todo mundo que já entendia muito disso, né? Realmente, essas pessoas fenomenais, elas apareciam. E aí a gente ainda tinha um pouco mais de organização naquela época, porque o dinheiro ainda não era esse absurdo, essa coisa maluca que é hoje. Claro que tinha dinheiro, mas não estava desse jeito ainda, megalomaníaco, né? A gente vê aí esses negócios das bets, o quanto que isso é terrível, né? E se você olhar para outros países, se você pegar, por exemplo, a Alemanha, depois da década de 90, entre 90 e 2000, a Alemanha fez uma reformulação completa do seu futebol, porque eles entenderam que o futebol poderia ser algo importante para o país, para sua reconstrução social, para a formação daqueles jovens. E veja bem, a Alemanha meteu 7-1 na gente, a Alemanha tá sempre brigando, até foi horrível essa Copa, tudo bem, mas
tá sempre ali nas cabeças, né? A gente respeita, né, a Alemanha como estrutura de futebol. E eu falo da Alemanha, mas posso falar da Bélgica também, que formalizou toda a estrutura de base dos seus jovens. E a gente fala da geração belga. A geração belga vai acontecer sempre agora, porque os caras estão investindo no esporte, eles fornecem educação, fornecem esporte, os clubes estão alinhados com o centro de formação. A França faz isso, e olha só a potência que é a França. A Espanha faz isso. Ou seja, eu poderia citar vários países que se organizam e fornecem uma base para ter sucesso. E aí o que acontece? Sem a base forte é muito difícil. Então, hoje o Brasil é um catado. Muitos desses jogadores, eles sequer têm uma identificação brutal assim com o nosso esporte, com a nossa criatividade, com jogar um Campeonato Brasileiro, saber o tanto que é difícil tá aqui, e essa coisa da paixão da torcida e ser vaiado, o peso de respeitar uma camisa, né? É isso, a maioria deles é TikTok, sabe, é mídia. E aí o que acontece? Chega lá e passa vergonha mesmo, né? Bom, e o que isso tem a ver com a nossa vida? É que sem uma base forte vai ser muito difícil você ter sucesso também em qualquer área que você escolha. Aí quando eu falo de base, eu sempre trabalho aqui com você 4 áreas que são basais para a gente desenvolver uma boa saúde. É o físico, é o mental, são as relações que você tem e o seu aspecto existencial, sua espiritualidade. E para ter sucesso na vida é muito importante que você olhe com atenção para isso. Eu sempre falo, se você quer ter saúde física, que é o corpo sustenta todo o resto, é muito importante que você, na linha de base, coma bem, durma bem e se exercite. Não tem como você querer ter saúde sem olhar para isso. Isso é a base, é o que vai fazer você avançar na Copa do Mundo da vida. Se você não cuidar da sua saúde dessa maneira, eu sinto muito. Você pode até viver bem, você pode até chegar longe, em alguns aspectos, mas você vai ter muitos problemas. Então, assim, e mesmo fazendo isso não é garantia de sucesso, lembre-se disso. Então, olhar para o nosso físico, cuidar dessa base, cuidar da nossa mente, seja com a educação, estudo, práticas que vão te ajudar a se tornar menos ansioso, regulação emocional, regular sua atenção. Isso é básico, assim, né? A gente buscar uma ajuda psicológica, ter ali realmente um amparo que faça com que a sua mentalidade esteja positiva, você seja agente, né, da sua própria história, você seja um protagonista. Isso passa pelo aspecto psicológico. A base dos relacionamentos. Já disseram uma vez que você é a soma das pessoas que você anda, isso é verdade. Se você anda com relacionamentos ruins, tóxicos, que te fazem mal, eu sinto muito, você vai ser contaminado. E a base existencial, você tem um propósito, algo a pegar, uma esperança que vai para além dessa vida carnal. Isso é muito importante para você manter uma base e ter sucesso na vida. E aí volta de novo para a seleção. Veja bem, quando eu falo das influências, a gente depende do Neymar, né? Que é um cara que claramente, agora que ele se aposenta da seleção, é claramente um vexame. É um cara que decidiu ser midiático em detrimento de ser jogador de futebol. Ele escolheu a mídia em vez de escolher a bola, né? A gente fala tanto do Messi, o cara escolhe a bola. O Cristiano Ronaldo escolhe a bola, o Mbappé, o cara escolhe a bola. Pode ter problemas extracampo, não tem problema, mas o cara escolhe o futebol como aquilo que que faz ele existir, é o propósito dele, a relação dele, ele tá sempre com as pessoas do meio, aquela coisa, né, tá bem, cuidar da mente, cuidar do corpo. E a gente tem o cara que é festinha, é mulherzinha, é contatinho, é mídia. E aí eu sinto muito, influencia. Um menino de 19 anos que vai pra seleção, é claro que, olha a referência do cara, é claro que nossa base vai ser terrível. O Brasil, a sensação que eu tenho é o seguinte: imagina, você tem uma orquestra de 60 músicos, tem 4 músicos excepcionais lá, mas não tem maestro. Então é cada um por si, o resto é tudo mais ou menos.
E aí fica uma loucura. Ou seja, se a gente não organizar a base, se o Brasil não olhar, né, a CBF não olhar e falar, vamos organizar essa bagunça aqui, vamos dar estrutura para essas crianças, vamos fazer com que elas sejam bem educadas, sabe, disciplinadas, que elas tenham uma boa formação no esporte, sinto muito, a gente vai passar vergonha atrás de vergonha. Essa é a verdade. E se na sua vida você não organizar a sua base, vai ser mais difícil o caminho do sucesso. A segunda coisa que eu aprendi com essa derrota da seleção é que a gente ainda fica elencando os salvadores da pátria, a gente sempre fica elencando quem é o nosso Messias, o nosso grande salvador, e mais, a gente também vilaniza um ou outro. Então veja bem a jornada dessa Copa do Mundo. A princípio, o nosso herói era o Endrick, não, porque o Endrick, se ele entrar, ele vai virar o jogo. O Neymar, tem que levar o Neymar, nosso salvador da pátria. E o Rafinha é o vilão. O Rafinha é o vilão, o Rafinha é péssimo, esse cara não pode jogar, ele é terrível, ele é o vilão, se ele jogar a gente perde. A gente foi fazendo isso ao longo da nossa história, a gente sempre escolhe um salvador, né? E aí vamos ser bem honestos. Neymar joga bola? Jogou bola. Né? Lembra de Neymar, Messi e Suárez no Barcelona? Absurdo, mas não quis jogar bola mais. Como que o Neymar, um cara que vive de lesão, ia salvar a nossa Copa do Mundo? Como que o Endrick, um jogador de 19 anos, ia salvar a gente na Copa do Mundo quando o cara tem 3, 4 chances, ele desperdiça todas? A gente ainda fica nessa, não, porque ele é o herói, não, porque ele tem que jogar. Ele jogou e não deu certo. Aí o Rafinha machucou, a gente perdeu um grande jogador, que não é o herói, mas é um grande jogador. A gente perdeu ele na Copa do Mundo. E aí a gente teve que chegar agora no jogo que a gente foi eliminado. O Ryan, que estava jogando super bem, saiu para entrar o Endrick por aquele lado. E o Endrick não fez nada. Então a gente tem esse comportamento de colocar salvadores na pátria, né? Não, esse aqui vai resolver nosso negócio, e aquele ali é o vilão. A gente fica o tempo todo fazendo isso dentro da seleção brasileira. Agora tem um monte de vilão. O Alisson, que não pega bem. O Gabriel Magalhães, que não aguenta jogar com o Haaland. Ou seja, são os vilões. É o Rafinha, é o Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães, veja bem, o atleta Bruno Guimarães é um atleta bom para muito bom o nível dele. Aí o cara tava fazendo a Copa do Mundo. Ele era o melhor jogador da seleção brasileira até então. Ponto final. Melhor jogador em todos os jogos, até o jogo da Noruega, foi ele. Inclusive, ele jogou bem contra a Noruega. Aí ele perde o pênalti. O problema é o Bruno Guimarães. Aí o vilão. E sabe quando eu olho para nossa vida, o que a gente faz? A gente fica esperando salvadores da pátria em muitas situações. E às vezes não é uma pessoa que vai aparecer e nos salvar em situações terríveis. A gente fica esperando acontecer um milagre. Então, porque quando acontecer isso, aí minha vida melhora. Porque quando acontecer aquilo, aí minha vida melhora. E sabe o que é o pior? E muitas vezes que a gente perde, que a gente é derrotado, que a gente não tem sucesso, que a gente está vivendo mal, a gente encontra um culpado. E o culpado nunca é a gente. A gente acha um vilão externo. Mas eu tô assim porque o outro falou aquilo lá. Não, eu tô assim porque aquele outro fez aquilo lá. Ainda que o outro tenha feito aquilo, lembra disso, a gente tem que trabalhar com as circunstâncias que nos são dadas. A alta agência, a gente precisa aprender que quando a gente tem um vilão na nossa vida, a gente precisa ser o herói da nossa própria história e batalhar apesar do que ele faça. Não adianta, meu pai me abandonou quando eu era criança. Triste, muito triste mesmo, eu entendo o peso disso. Mas e agora, o que você vai fazer apesar disso? A culpa da sua desgraça não é esse cara, não é o Bruno Guimarães errar o pênalti. É o Brasil jogar covardemente. Entende? Não, mas se aparecer alguma coisa, minha vida melhora. Não vai aparecer salvador da pátria. Eu sinto muito. Então você precisa olhar para a sua vida e ver se você não está fazendo como a seleção brasileira, de ficar depositando esperança em ex-jogador de futebol em atividade como o Neymar, achando que ele é o grande salvador da pátria. Eu sinto muito, ele não é. Ele nunca foi. Esse cara nunca ganhou nada. Ele não ganhou nada, ganhou ganhou Olimpíadas. Foi a única coisa. E parabéns. É isso, ganhou Olimpíadas. Do resto foi terrível. Terrível. Então, a gente precisa aprender com esse movimento, e a seleção me ensina isso, que a gente ficar depositando esperança em um ou outro, quando a gente tem que ter uma equipe coesa. Cara, a Noruega tirou a gente não é porque o Haaland é muito foda, não é. É porque o time jogou bem. Os caras estavam ali empenhados em ganhar do Brasil.
Os caras deram o melhor, os caras tiveram 68% de posse de bola. Absurdo. E aí, 2 bolas no cara que é extraordinário, é gol e gol. Entende? A gente tem salvadores da pátria. Existe, coisas podem acontecer na nossa vida para salvar a gente. Mas até que ela não aconteça, o que eu posso fazer para salvar minha pele? Eu acho que esse é um comportamento humano que a gente precisava pensar e eu aprendi muito vendo essa seleção. Não adianta. Não adianta. Para mim, o Ancelotti colocou o Endrick e o Neymar porque a torcida queria o salvador da pátria. Isso é uma coisa que a gente precisa parar de fazer. O cara tem que falar assim, eu vou colocar quem eu quiser, porque esses caras aqui que são bons, eles vão resolver o jogo. Então, tô meio nervoso aqui com essa situação, mas é isso. A terceira coisa que eu aprendi com essa seleção brasileira é que a derrota dói. Mas ser derrotado, sabendo que a gente não lutou com força suficiente, aí dói muito mais. Sinceramente, o Brasil pentacampeão do mundo, com Vini Júnior, com Neymar, com craque atrás de craque, dá a bola no pé da Noruega pra sair jogando no contra-ataque, você tá de brincadeira comigo. Não, você tá de brincadeira. Sinceramente, pega a bola, 30% de posse de bola, que absurdo. Um país como o nosso tem que meter medo nos caras, tem que pegar a bola e os caras tem que correr atrás de nós. Parecia que tinha 23 noruegueses e tinha 11 brasileiros correndo atrás da bola. Que vergonha. Ah, Carlo Ancelotti, você nunca vai me ouvir, mas se você me ouvir, você vai falar, cara, que vergonha. Se esse é o futebol que você acredita, você tá no país errado, meu irmão. Volta pra Itália, que tá sendo eliminada antes da Copa. Porque aqui não vai rolar, meu irmão. Porra, a gente é o Brasil, cara. Pô, a gente tem que lutar até o final. É isso. Em 2002 a gente era brabo porque a gente lutou até o final na 98, porque a gente quase ganhou, porque perder dói pra caramba, mas cara, perder igual contra a Alemanha, perder igual foi aí, ó, contra a Holanda, perder contra a Bélgica. Aliás, contra a Bélgica até que lutamos, porque é isso, perder dói, cara, mas perder com a sensação que a gente poderia ter dado um pouquinho a mais ali de nós, cara, sabe, isso é complicado, né, é um comportamento contrafactual, a gente saber que a gente teve uma derrota, mas que a gente não deu 100% de si naquela situação, é terrível, sabe por quê? Porque depois de ser derrotado, que já dói, a gente ainda fica com essa sensação, esse gosto amargo de ficar pensando, e se eu tivesse feito? E se eu tivesse tentado? E se eu tivesse me esforçado um pouquinho mais? Cara, e isso é uma verdade psicológica absurda que a gente tem que aprender. A gente precisa aprender a encarar as coisas da vida, os desafios da vida com tudo que a gente é. Tem uma música do Charlie Brown, eu amo Charlie Brown, né, que ele fala... Mas que bom poder ter uma chance a mais, né? Porque no fundo eu sei que eu não tentei de tudo, é mais ou menos essa a ideia. Cara, então quando você tem uma chance a mais, meu, dá o seu melhor. Você precisa... Alguém tem que ter o seu melhor, cara. Quem é que tá tirando o seu melhor? Cara, não é possível que aqueles jogadores deram o melhor dele naquele jogo contra a Noruega. Sinceramente. Mas perdeu muito gol. Sinceramente, se você me falar que o Brasil jogou bem esse jogo... Cara, desculpa, a gente tá vendo esporte diferente. E assim, na nossa vida, nas situações que você está enfrentando, nos seus desafios, você tá dando o seu melhor? Veja bem, eu já falei isso uma vez e volto a falar. Eu entendo que muitas doenças deixam a gente debilitado, mas a partir dessa debilidade, se eu preciso agarrar a única esperança que eu tenho é entregar tudo. Porque senão, sinto muito, cara, você vai ser derrotado e vai doer muito mais porque você vai saber no fundo do coração que você foi covarde, que você foi omisso. E isso dói muito mais porque tem um peso psicológico, tem culpa, tem essa ansiedade ao futuro do pretérito. E se eu tivesse? Você vai ficar com ruminação. Então, quer viver bem, não tem problema ser derrotado, mas deixa tudo dentro do campo. Eu não sei que área da sua vida você precisa perceber que você está jogando frouxo, está indo para a dividida com o pé mole. Cara, e para mim, assim,
essa seleção, ela foi isso, ela foi covarde. Nesse jogo ela foi covarde. Eu não tinha esperança de ser campeão e ser hexa, não. Mas jogar covardemente, como jogou com a Noruega, com todo respeito à Noruega, mas nós somos o Brasil, cara. Nós temos que ganhar, nós temos que pegar a bola, os caras têm que correr atrás de nós, suar sangue para pegar a bola da gente. E não foi isso que aconteceu. E na nossa vida, muitas vezes é isso. A gente se acovarda, a gente é omisso. E é assim, ó, eu aprendi essa lição e é por isso que eu amo o esporte CrossFit, é porque eu deixo tudo. Eu posso até perder lá, para mim mesmo, né? Nossa, igual hoje eu fui treinar e aí tinha que cumprir o objetivo, eu não consegui cumprir até o final. Cara, mas eu deixei o meu melhor, foi demais para mim, tá tudo bem. Porque eu saio com a sensação que, cara, faltou isso aqui pra eu fechar o workout, cara. Faltou isso aqui, faltou um round. É papo de 1 minuto me faltou. Mas eu entreguei o meu melhor, eu terminei o negócio, eu tava exausto. Eu falei, cara, valeu a pena, valeu a pena. Eu aceito a derrota. Mas eu deixei tudo. E isso na vida. É num projeto, é no trabalho, é numa relação, em qualquer demanda, é no enfrentamento de uma doença. Quantas pessoas eu atendo que eu falo, você precisa buscar um psiquiatra. Ah, não. Ah, não vou. Meu, às vezes isso é o melhor que você pode fazer. Você tem que entregar, tem que tentar tudo. Porque depois vai ficar pior, vai falar, e se eu tivesse feito antes? Então, sinceramente, assim, eu aprendi muito com essa derrota da seleção. Porque me dói, cara, me dói. E me dói ainda saber que agora pode ser que ganhe quem? França, que eu odeio, Argentina, meu Deus do céu. Com todo respeito aos franceses e aos argentinos, mas assim, não dá, eu sou brasileiro, cara, esse lugar é nosso. Falar a verdade, tô torcendo ou pra Inglaterra ou pra Espanha, tá? Porque Inglaterra seria muito legal e a Espanha porque tem um carinho pela Espanha. Vai ficar minha torcida aqui, né? Vamos ver se envelhece bem esse conteúdo. Mas é isso, muito obrigado aí pela sua parceria, jornada. Esse episódio foi um desabafo mesmo. Tô muito triste. Já não basta o meu São Paulo me deixar super triste no futebol, agora a seleção brasileira é isso. Eu voltei a usar a camiseta verde e amarela, cara. Correndo o risco de ser confundido com um maluco que bate palma pra pneu, velho. É isso. E tá, valeu a pena. Vamos pra próxima. Espero que a gente aprenda. Se a seleção não vai aprender, pelo menos eu espero que você tenha aprendido alguma coisa aqui, que essas são as 3 lições que eu aprendi com a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026. Muito obrigado pelo seu carinho, audiência, curta esse episódio, compartilhe, manda para aquele seu amigo e amiga que gosta de futebol, que gosta de pensar a respeito da vida. A gente está aqui toda semana para bater um papo, pode mandar mensagem, comentários, me segue lá no Instagram, eu sou @FabioPoloto. A gente segue junto. Valeu? Um beijo no seu coração, até a próxima.